Olá, olá, tudo beleza? Tudo tranquilo? Mais um Vozes do Gigante, entrevista começando. Estamos aqui, eu, Alexandre Ernest, também está aqui, ó, meu parceiro Leandro Bez, meu parceiro Lucas Colar e ele, nosso entrevistado aí do Vozes do Gigante, entrevista, Fábio Matias. Tudo beleza, cara? Tudo tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Prazer imenso estar com vocês. A gente diz o mesmo, cara, diz o mesmo. Deixa eu te perguntar já de cara, né? Não tem como não dizer, não falar sobre essa pandemia. Como é que essa pandemia tá pegando lá o CT de Alvorada? Como é que tá a base em cima dessa questão da pandemia aí? Um momento complicado, né? A gente tinha reiniciado os trabalhos, né? A gente já estava na terceira semana ali, com os atletas já se preparando para a Copa do Brasil, Sub-20. Justamente na semana de estreia da Copa do Brasil Sub-20, a gente recebeu o comunicado da CBF, né? E um comunicado mais que correto também, com relação à paralisação da competição. E, em paralelo, os atletas continuam em atividades. Nesse momento, na realidade, a gente está de férias, né? Uma férias até o final do mês. Mas aí o clube fez toda uma programação com os atletas também em relação à parte física, tem a parte psicológica, a gente faz alguns trabalhos também com os atletas também, que a gente está esperando acabar esse momento de férias para poder iniciar. Entendi. Pois é, Lucas, Leandro, é uma coisinha, uma questão complicada, né? Essa parada da base, as competições iam começar agora também, segundo semestre, essa preparação, né? O que vocês podem dizer aí, de repente, contribuir? E sem saber ainda exatamente o que vai jogar, não sei se o Fábio já tem um calendário mais ou menos estabelecido, uma ideia do que vai acontecer, Fábio, a partir de agora? Não, a princípio, na base, a gente não tem ainda nenhuma previsão, tá, em relação a nada. Na realidade, a gente iniciaria o ano com Copa do Brasil e Campeonato Gaúcho, segundo semestre brasileiro Sub-20, Copa Ipiranga em dezembro, e depois a Copa São Paulo de Juniores. Então, a princípio, os dois campeonatos que foram paralisados foi a Copa do Brasil e não se iniciou o Campeonato Gaúcho Sub-20. Por enquanto, a gente não tem ainda informação nenhuma. Acho que tudo vai desenrolar a partir do momento que volte o profissional, né? E as coisas comecem a se encaminhar de uma outra forma. Por enquanto, não temos nada. A gente tá vendo uma questão diferente, né? Primeiro, agradecer a presença do professor Fábio Matias conosco, porque a gente pega assim o Inter profissional, o Inter do Cudê, né? O Inter do Cudê, ele começou a preparação mais cedo, né? Teve a Libertadores, estava entrando num pico, né? De futebol e físico, técnico, e parou, né? É um problema. Agora, é pior ou é melhor? Em janeiro, campeão em janeiro, e não jogou mais. É pior ou é melhor ficar tanto tempo parado, ou tu começar jogando e ter que estagnar depois? Acho que são dois momentos distintos, né? A gente teve as férias necessárias no mês de fevereiro, que na realidade, quando você vai incluir, né, além desse período que nós estamos parados de 2 meses, de 1 mês e meio praticamente, você inclui mais os 30 dias das férias. Então a gente já está aí fechando fevereiro, março, abril, então praticamente 3 meses ali com 3 semanas de treino nesse intervalo. Acaba prejudicando bastante, sim, a gente sabe disso. Agora, essa questão de ter iniciado, ter tido essa queda, acaba sendo processos diferentes, né? Acho que são momentos diferentes de cada equipe. Para nós, assim, a princípio, acaba prejudicando muito. Mas essa questão pode ser diferente, claro, porque profissional, o trabalho da base e tal, toda aquela questão de análises e diferenciação até de jogadores, né? Mas dava para começar a pensar já em olhar o Cudê vamos trazer um pouquinho desse trabalho aqui para a base, aqui para a gente começar a alinhar esse projeto? No final do ano já, quando a gente já soube, né, da possibilidade da vinda dele, a gente fez toda uma análise. Eu sou um cara assim que às vezes eu me atento muito a essa questão do profissional, e a gente tem que ter essa reflexão, né, principalmente do profissional. E o que a gente fez? Eu acabei já pegando algumas coisas de jogos, assistindo jogos do Racing naquele momento, observando algumas questões contextuais das equipes do Cudê, que muito interessantes, muito assim, modernas, que a gente já também na base a gente acaba aplicando isso. A gente levou isso para a Copa Ipiranga ali, até nível de estrutura de equipe. E na Copa São Paulo, a estrutura de equipe a gente usou um pouco diferente, a gente estudou uma estrutura que a gente já vinha trabalhando. A gente deixou essas duas plataformas ali na Copa São Paulo, a estrutura
estrutural que a gente fala, que a gente vai falar mais de esquema, né? Que é aquela ideia do desenho da equipe. E aí a gente tinha esses dois desenhos, o 4-1 ali, o 3-2, e tinha o desenho do 4-3-3, que foi o que a gente mais utilizou na Copa São Paulo. A gente utilizou o 4-3-2 contra o Red Bull nesse jogo, uma forma mais estratégica de jogo. Mas a gente tem esse balizador, a gente sabe que tem muitas coisas que a gente vai ter que se espelhar assim na equipe profissional do Inter. Professor, houve algum prejuízo? O que muda, por exemplo, também na formação do atleta, o fato de o Inter ter acabado com o Sub-23? Olha, vamos pensar assim, né? Eu venho de dois momentos. Venho do momento anterior aqui do Internacional, que a gente fez uma Copa São Paulo também muito boa, a gente foi semifinalista, a gente foi eliminado pelo São Paulo nos pênaltis, e daquela equipe, Bruno Fux, Roberto, Richard, alguns daqueles atletas, o Pedro também estava, alguns daqueles atletas estavam, Bruno José, alguns atletas estavam naquele plantel também, e acabaram, no caso do Bruno, mais Roberto ali, alguns atletas acabaram indo direto para o profissional, né? Acabaram indo direto. Esse momento de hoje nosso, a gente acabou tendo alguns atletas já também sendo acoplados ao profissional. Depende muito da questão maturacional, da questão de desenvolvimento. Hoje, a ideia que o clube tem hoje é tentar baixar um pouco mais a idade, tentar fazer com que esses meninos, eles, não que acelere o processo, tem alguns que vão ter que ter um tempo um pouco maior, mas que a gente ganhe, por ser 3 anos de juniores, vamos pensar assim, por ser 3 anos de juniores, você tem formas e métodos de construir isso, fazer com que o atleta chegue no profissional aproveitando bem esses 3 anos. Então, basicamente, é essa a ideia que o clube tem hoje, né? De ter esses 3 anos bem aproveitados. Vou usar um exemplo assim. A gente teria, por exemplo, a Copa do Brasil, essa Copa do Brasil nossa sub-20, a gente utilizaria 0001. E aí a gente teria o Campeonato Gaúcho em paralelo. E esse Campeonato Gaúcho a gente usaria o primeiro ano de junho. Tem termos de competição. Entendeu? Sim. Então, você consegue equilibrar bem isso também. Né? Em relação a jogar, em relação a formar, em relação a jogar, em relação a desenvolver. Vamos usar o termo formar, que o termo formar está um pouco... eu não gosto muito desse termo, eu acho desenvolver, né? A linha de desenvolvimento ela é contínua, diferente de formar. Você forma, joga lá e erga a mão para cima. E a gente, hoje, no Internacional, a gente está pensando muito em desenvolver. Talvez por isso eu esteja, né, ano passado retornado também, por pensar muito nessa linha de desenvolvimento. Vamos desenvolver os atletas, vamos fazer com que os caras tenham isso ali chegando um pouco melhor no profissional. Tu acha que o Inter não perdeu um pouco do timing, Fábio, nessa questão? Claro, não entrando em específico, né? Porque eu pego muito o caso do Neto, por exemplo, e do próprio Richard, né? Que fizeram uma grande Copa São Paulo em 2018 contigo, né? Foram até a semifinal, naquele jogo maluco lá, choveu até antena de TV lá em Barueri, anularam o jogo, voltaram de manhã. E não foram profissional, né? Tiveram mais um tempo de aspirantes, né? Mais 2, 3 anos de aspirantes e 22, 23 anos, e agora chegaram ao profissional. Na diferença que tu vê agora com essa tua nova passagem, porque a gente vê um time campeão da Copa São Paulo, com jogadores como Praxedes, por exemplo, com idade inferior até a Copa São Paulo, e já estão sendo chamados pelo Cudê para jogar, para estar no grupo, integrado ao grupo, convivendo com o D'Alessandro, convivendo com o Guerreiro, convivendo com não sei quem, num grupo profissional, ambiente profissional. Então, tu acha que o Inter não perdeu um pouco o timing de uma boa geração que poderia ter sido formada lá em 2018, 2019 também, com essa questão dos aspirantes? Pode ser, mas eu acho que isso é muito relativo, cara, esse timing do atleta no profissional, né? Ele não depende só da entrada dele no profissional, depende de uma sequência, depende do plantel, depende do grupo que ele está, depende do momento que o clube está vivendo. Eu acho que são situações... O momento do clube que está vivendo isso aí, acho que é uma coisa assim que vai muito em relação a quando o cara vai entrar no profissional. Naquele período, o clube vinha acho que da questão da volta da decisão, tem toda uma responsabilidade maior, o lançar atletas acaba sendo um pouco diferente, você tem que sustentar o profissional de uma melhor forma. Hoje a gente está vivendo um momento muito bom dentro do clube, com relação a essa chegada dos meninos no profissional. Infelizmente, ainda não tive a oportunidade de ter um contato um pouco maior no profissional pela questão da pandemia, pela questão das férias que a gente teve no mês de fevereiro. Em janeiro, quando o profissional estava aqui se preparando, a gente estava na Copa São Paulo. Mas a gente sabe que esse link, a tendência esse ano, esse link com o profissional é maior. Mas quando a gente fala link com o profissional, não é o link do treinador, eu falo com relação aos atletas. A gente tem que pensar nos atletas, entendeu? Isso hoje que a gente tem discutido muito com o Damiani, o Fabrício, que está ali, a gente fala muito da questão, a gente pensa no atleta, a gente está pensando no atleta para melhorar essa chegada dele. Aí a gente está tendo reuniões direto. Hoje a gente teve uma reunião de 3 horas e pouco hoje de manhã. Eu com os treinadores
da base, com o coordenador técnico nosso, Lameira, falando nós, a gente está falando muito de método, como trabalhar, passando as tarefas da Double Pass, o que está legal, o que a gente precisa ajustar, o que a gente precisa modificar, como que vai ser o processo. É um processo longitudinal, mas nesse período longitudinal tem muitas coisas que acontecem, vamos minimizar isso, para que se acontecer de algum treinador sair nesse processo da base, dê continuidade a isso. Acho que todas essas questões que a gente tem hoje tentado pensar, e é algo que eu penso muito, estando na categoria próxima do profissional, né? E a gente acaba sendo um reflexo também e sendo um espelho para as categorias menores, as categorias que estão embaixo. E isso é uma das coisas que a gente tem discutido bastante. A gente apresentou algumas coisas do case da Copa São Paulo para os treinadores também. A gente está vendo os prós, os contras, quem são os caras que chegaram. Pô, está sendo, por esse lado, esse momento que nós estamos parados, né, em termos, está sendo bem interessante. A gente está discutindo algumas coisas que, às vezes, no dia a dia a gente tem dificuldade de discutir. Né? Dá para rever, né? Dá para rever processos também, né? Dá para rever. E a gente fez um planejamento em relação ao Sub-20 muito bom. Se vocês pegarem depois, acho que o material ali do case, né? Vocês olham, foi muito bem trabalhado, foi organizado porque teve respaldo, acho que o principal. Quando se fala de trabalho, teve respaldo para que fosse feito da forma correta em termos de desenvolvimento. E é isso que a gente conseguiu atingir nesse ciclo de um ano. Né? A gente sabe que tem que melhorar muito, a gente sabe que a gente tem que evoluir muito. Eu acho que ganhar o título da Copa São Paulo, pô, é legal, é legal, mas eu acho que o principal, a gente trabalha para o clube, a gente trabalha para mim, treinador, e a gente vê muito, às vezes, na base, treinadores que ganham, mas estão trabalhando para ele, né? E aí prejudicam, às vezes, atletas potenciais, né, ali dentro do clube. Então, a gente tem tido esse equilíbrio, a gente está com essa visão, para a gente conseguir evoluir pro clube. O pensamento é do clube, não é do treinador. Na verdade, isso aí dá para ver muito, né? Esse processo. Claro que talvez seja coisa de torcedor ou de jornalista que acompanha treino, né? Mas eu não lembro da última vez que o Inter, né, em meio a uma disputa de base, né, com a Copa São Paulo, chama um jogador às pressas, né? O Pedro Henrique, que estava no teu time titular, ele já desce para Porto Alegre e é titular na estreia do Inter do Gauchão. Tipo, eu não lembro disso, né? Mas dá pra ver que é um processo diferente, né? A gente via tanta demora para até jogar, né? Estar com o grupo, né? O cara ficava no grupo, sei lá, 2, 3 anos, relacionado, né? Vai pra delegação, fica no banco. Não, o cara saiu da Copa São Paulo para jogar, né? Para mim isso é uma mudança, até uma revolução na forma de fazer futebol na base com o profissional, essa transição, né? A gente foi preparado para a Copa São Paulo e para a Copa Ipiranga sabendo que podia acontecer isso. A gente vai preparado para isso. Por mais que a gente queira ganhar a competição, seja bonito, seja maravilhoso, é importante formar ganhando, desenvolver ganhando, isso aí eu acho que é chave. A gente foi... E quando acabou o jogo do Volta Redonda, em que o Damiani nos comunicou a respeito da necessidade do Pedro, né, e lógico, o Caetano ligou para ele, nos comunicou, automaticamente a gente virou para o Damiani, a gente ali uma conversa nossa, a gente falou assim, pô, parabéns, trabalho nosso, tá correto, é isso. Abre espaço, vem outro atleta, que no caso, naquele período foi o Carlos, entrou. Que já jogou também. Já, então você acaba fazendo a roda andar. Eu acho que essa é uma das coisas mais importantes para essa base, a roda andar. Se o atleta vai dar certo no profissional, não é muitos 500, porque daqui a pouco ele precisa jogar em outros lugares, precisa rodar em outros lugares também. Mas o ponto principal é isso, é você ter esse espaço, e a gente está tendo esse espaço hoje, que é fundamental para o sucesso do trabalho de todo mundo, né? Do clube, principalmente. Fábio, como profissional, cara de base já há um tempo, enfim, o que tu já pode ver, assim, que tu percebe já de interessante na colaboração da Double Pass com vocês? Organização das ideias. Eu acho que uma dificuldade hoje que no Brasil se tem muito. Eu sou um cara que eu gosto de escrever, eu escrevo, sou organizado, um monte de coisa assim. O pessoal que trabalha ali comigo sabe muito bem disso. Mas ele tem muita dificuldade de colocar as coisas no papel. E a Double Pass veio para isso, veio para colocar as coisas no papel e colocar linhas. E, na realidade, o que eles fizeram? Eles agregam as ideias que a gente tem, eles organizam as ideias que a gente tem e colocam isso no papel de uma forma clara para a gente consiga seguir um caminho, né? E não é o caminho do cara da 20, o cara da 17, o cara daqui, não, é o caminho que o clube tem que ter. Então, essa é a contribuição que eles têm trazido para nós, né? Essas questões de organização de ideia, modelo, como jogar, característica do jogador, ter um espelho em relação ao profissional, que é uma das coisas, né, assim, que eles sempre frisam nas vindas deles aqui.
Eu estou participando desse processo desde o ano passado, então aí eu tive que pegar todo o processo que foi construído anteriormente, reler, ver. A gente está ajustando algumas coisas também, tem coisas que têm que ser ajustadas agora desse novo ciclo. Então, que são ideias assim que a gente olha na equipe do Inter, a gente vê na equipe do Inter profissional, pressa em alto, retomar no bloco do campo adversário, um jogo posicional e setorial, pô, assim, evidente, claro, coisa que a gente acredita também na base. A gente acredita isso no sub-20. Então, acho que a Double Pass veio para contribuir isso. É organizar, vamos dizer assim, eles estão organizando a biblioteca, né? Pondo cada livro no seu lugar, para que na hora que se queira buscar alguma coisa, você vai lá, você acha. Opa, tá aqui. Eu quero o princípio de jogo tal, eu quero característica do jogador tal, tá aqui, ó, é assim que tem que ser. Então, acho que basicamente essa contribuição que eles têm trazido para nós. Mas é óbvio que tem uma questão de metas. Por exemplo, daqui 2 anos nós temos esse objetivo, daqui 5 anos nós temos esse objetivo. Em termos dessa melhora que tu está falando, é mais ou menos assim ou não? Tem algumas questões relacionadas a metas. Mas... E aí, o que tu já poderia trazer para nós, por exemplo, que já conseguimos, por exemplo? A organização de processos de trabalho, a organização de processos de treino. Hoje a gente trabalha muito próximo. Hoje é 20, é 17, é 15, era isso que a gente estava discutindo. Do meio do ano para cá, a gente conseguiu ajustar isso e trabalhar muito próximo, entendeu? Um cara, às vezes, vem para mim, um menino vem da 17 e vem para 20. E aí tem alguns termos, algumas coisas que elas já são... Ele já entende isso. Entende quais são os momentos do jogo. Hoje, a gente fala, o atleta do futebol não é inteligente. Essa geração que está vindo agora, ela é muito inteligente. Ela é muito inteligente. Talvez alguns não tenham a qualidade técnica que outros tiveram, mas são muito inteligentes. Então, eles já vêm com alguns termos, eles já entendem algumas coisas, facilita o processo nosso também de desenvolvimento. E o cara chegar no profissional, ele tem que entender o que é um pressing alto, ele tem que entender retomada no campo adversário, ir a bola da zona de pressão. São coisas que hoje, infelizmente ou felizmente, estão no contexto hoje do futebol moderno. E o atleta de futebol, algumas coisas básicas tem que entender. Então, isso já são coisas já que dentro do clube internamente a gente tem usado, entendeu? Então, isso já são metas também de padronização. Quando a gente fala padronizar, tem que tomar cuidado, né? Engessar, tá? Não é engessar. A gente nunca vai tirar a liberdade do treinador. Isso é uma das coisas que a Double Pass também fala conosco. Não vamos tirar a liberdade de vocês, dos treinadores. Mas a gente tem que ter algumas coisas que são características dos atletas. Que tipo de atletas você vai trazer para o clube? Que tipo de atleta que você vai provar? Qual que é a identidade do Internacional? A identidade tem lá, tem identidade, tem o DNA do Inter. E aí é feito ao longo dos anos, características das equipes. Então a gente tem que pensar muito nisso. E acho que a Copa São Paulo, exemplo da equipe, acho que ela foi bem legal, que era uma equipe assim que todos os jogadores com qualidade técnica, vamos dizer assim, uma técnica aplicada ao jogo, acho que é o mais importante. E isso mudou já, Fábio, tu acha, na questão, né? Porque a gente via o jogo do Inter muito físico, né? A gente via jogadores físicos vindo da base também, né? E como é que funciona? Como é que vocês... Claro, tu deve participar disso, mas não é tu que negocia, óbvio, né? Mas como funciona essa captação de atletas, né? Porque a gente viu agora, por exemplo, o Inter buscar 3 jogadores estrangeiros, por exemplo, né? Trouxe o Zalazar do Boca, trouxe o Lujan lá do Platense e o Amaya, né, lá do Atlético da Colômbia. Como que chegam nesses nomes? Como que esse garoto se adapta aqui? Não sei se já teve a oportunidade de conversar com eles ou não, mas como o Inter chega em nomes como estes e define, não, esse cara vai ser útil aqui, esse cara vai dar retorno técnico e financeiro para o Inter? Ótima pergunta. Vamos pensar assim, você tem estrutura hoje. O Alessandro na captação, Damiani, tem o coordenador técnico, me tem. A gente tem um grupo nosso, né, com os observadores, captação sub-20, então a gente abastece esse grupo, né? E aí os nossos observadores já têm pré-estabelecido algumas características que os atletas têm que ter. Então a gente recebe isso, a gente faz a avaliação dos atletas. Graças a Deus, eu sou um cara muito inserido dentro do mercado, tá? De jogadores a nível nacional. O Alessandro a nível sul-americano. A gente tem um desses atletas que veio por uma situação do CAPA, então é interessante também que esses atletas com perfil, eles também fazem essa prospecção, e aí em torno disso a gente avalia a possibilidade desse atleta vir ou não, e eu, como treinador, também faço uma avaliação da parte técnica, né, técnico-tático, se o jogador condiz com as características que a gente tem dentro do clube. O Thiago Barbosa foi um cara assim, o Carlos, zagueiro, foi um cara assim, o Murilo foi um cara assim, entendeu? Foram caras que vieram pontualmente, o Léo Mutiato, pontualmente, dentro de características que estão ali no documento da equipe.
entendeu? Então a gente faz todo esse processo aí. A questão de negociar essas coisas depois já não é com a gente. A gente só avalia a questão técnico-tático, né? Vê material, vê jogos, o scout, busca informação. Eu busco muita informação, às vezes, que a gente consegue com os outros treinadores com relação ao perfil, se é um cara que vai dar problema. Hoje, quanto menos problema a gente tiver em relação ao jogador, é melhor. Se o jogador é bom e não dá problema externo, porra, esse cara tem uma condição de, daqui a pouco, chegar mais rápido, né? Dar mais certo. Do que já apostar num cara que, às vezes, sei lá, uma bomba relógio, né? Então, a gente tem tomado esse cuidado também em relação a isso. E como foi no caso desses três... Não, desses três, não sei se tu pode dizer algo, né, do que tu já sabe, por que esses nomes, três específicos, claro, porque a torcida cria curiosidade, né, pô, o cara veio de fora para a base, por quê, né, então... Tá, entenda que é uma questão pontual, a gente teve, acho, a gente teve um processo de eliminação, tá, infelizmente, quando a gente retornou, e o Damiano assumiu também, juntamente com o Fabrício, teve uma eliminação, tem alguns atletas que não tinham condições de estar aqui, tá? Dentro do perfil que a gente acreditava. Essa eliminação foi até o meio do ano. Depois de lá, a gente começou um trabalho daí de prospecção. Por quê? Às vezes, durante os anos, tem algumas falhas no processo. Então, às vezes, tem posições. Pô, você tem 10 meias, tem 8, não sei o que lá. A gente precisa equilibrar um pouco isso também. E algumas funções da parte defensiva, a gente tinha poucos jogadores, um perfil que a gente acredita. E aí foi que a gente fez o que a gente utilizou essa questão pontual. Cara, precisamos ir no mercado. Nós vamos precisar trazer alguém que supra a necessidade com potencial de evolução. Eu acho que isso é reserva de evolução. Guarde essa palavra, com reserva de evolução para crescer. E aí eu citei esses meninos porque foram meninos que foram dentro desse processo. Se vão jogar ou não no profissional, é uns 500, mas não deixam de ser bons jogadores. Um processo de evolução, com uma reserva interessante dentro do que o clube acredita, né? Vocês foram prova disso, vocês assistiram os jogos, os dois zagueiros que, quando o Pedro saiu, e o Pedro também com potencial muito grande, deram sustentação, jogavam futebol, tecnicamente bons, né? Eu acho que e com uma capacidade também cognitiva muito boa. Então, é esse perfil que a gente está tentando ajustar, né? E vocês falaram uma coisa bem interessante, força. Vamos pensar em força, potência e velocidade de execução. O cara pode ser forte e pode jogar bem, pode aplicar bem. O cara pode ser potente e pode jogar bem. E o cara pode não ter força, pode não ter potência, e pode ter uma velocidade de execução boa e saber gerir os espaços. Gerir espaço, estar no lugar certo, acelerar na hora que acelerar. Então, acho que o futebol cabe esses três perfis, desde que o cara seja bom, né? Entendeu? Tem a técnica aplicada ao jogo. Se eu estiver falando um pouquinho mais, vocês me interrompam aí. Não, sobre características, por exemplo, a gente vê hoje zagueiros, eu imagino que, vamos citar daqui a pouco alguns exemplos assim pontuais para a gente ver o que o Inter está pensando. O Bruno Fux, por exemplo, é um exemplo, uma ideia de tipo de zagueiro assim que o Inter busca, por exemplo, agora. Um cara alto, um cara grande, esguio, que sabe sair jogando, por exemplo, enfim, que tem alguma habilidade. Daqui a pouco no meio campo pode ser um Edenilson, pode ser um ideal assim de meia, como eu acho que, imagino que o Praxedes me parece um pouquinho Edenilson assim também. E esse tipo de característica assim de jogadores que vocês estão buscando, o que tu pode falar um pouquinho sobre isso? A característica, eu acho que é do processo de base, é que a gente fala da técnica aplicada ao jogo. Tem que ser um atleta que joga futebol, né? Joga futebol, consiga executar o jogo de futebol plausível. Então, o primeiro momento tem que ser técnica. Eu não posso pensar na força, na potência. Se eu pensar na força, na potência, eu ponho muito jogador funcional dentro do processo. É o cara que sustenta. Tem 6 caras, pô, o time foi campeão da Copa São Paulo, mas tem 7 caras que sustentam o jogo, eu não vejo projeção em ninguém, tem 1 ou 2 ali que vai chegar. É uma forma também de conduzir o processo, mas o que a gente hoje tem dentro da base, e isso vem da minha de todo mundo que está ali, é essa ideia. E isso está sendo, está sendo muito legal, porque isso está sendo organizado na 10, na 11, na 12, na 13, na 14, da 13 para baixo, os ciclos de reuniões da 13 para baixo e da 14 para cima. Então, hoje, nós estamos com 2 núcleos ali bem legais. O Christian é o nosso coordenador hoje técnico, da 13 para baixo, que trabalhava no Juventude, e aí da 14 para cima está o Lameira. Então, a gente está com essa estruturação e vendo o que se trabalhar a mais nas categorias mais velhas, que se trabalhar nas categorias menores. Está um processo interessante, né? Se vai dar certo ou não, a gente espera na sequência de trabalho que as coisas conduzam, né? Da forma que a gente está esperando.
Não, pode ser essa questão da sequência, como tu comentou, mas eu me corrija se eu estiver errado, mas eu acredito que se tu direcionar para esse lado que tu está fazendo, vocês já viram que vocês erram menos. E já tem 2 exemplos, né? Tu tem 2 exemplos. Claro, o Fábio não precisa falar, né? Porque tá no clube e tal, mas a gente pega o time da Copa São Paulo, a gente tá vendo garotos que têm qualidade. Agora a gente pega o time do Aspirantes, que foi trifinalista, bicampeão, e deu muito pouco, né? Claro, deu alguma coisa ou outra, né? Mas vingaram pouco, né? Então há uma diferença de formar, a gente consegue ver evidente isso, né? Isso é uma visão, vocês de fora, vocês acabam tendo essa visão, né? A gente está nesse processo agora, nesse retorno há um ano e pouco. Então, essa basicamente hoje é a ideia que a gente está desenvolvendo ali na sub-20 ali para baixo. Acho importante isso também, né? Repassar um pouco dessa ideia, entender um pouco como que é um processo a médio e longo prazo. A gente sabe, por exemplo, pode acontecer um dia do Fábio não estar mais no Internacional, fulano não está mais no Internacional, pode acontecer. Mas daí tem tudo, né? Tem continuidade. Eu acho que isso é o principal, é ter continuidade. Aí quando vai vir um outro treinador, vou subir o treinador da 17 para 20, mas o da 15 ainda não está preparado para subir, vou contratar o da 17, mas aí eu já sei qual é o perfil que eu vou contratar de treinador para que dê sequência do trabalho que estava sendo feito. Isso é outro ponto também, que essa gestão está tendo muito cuidado em relação a isso. A gente tem um acesso com o Rodrigo Caetano muito bom, ele nos tem apoiado muito, eles têm nos ajudado muito, tem dado esse respaldo também. O Biasotto, que infelizmente acabou saindo, né? Também era um cara que nos ajudava muito nisso, também nesse elo de ligação. Então, assim, é um processo que está sendo construído e demora um pouco, mas a gente conseguiu em um ano, pelo menos, acelerando um pouco algumas coisas, a gente conseguiu já equilibrar um pouquinho mais isso também, em relação ao perfil dos jogadores. Deixa eu fazer uma pergunta sobre isso até, Fábio, porque eu tenho curiosidade, assim, quando se fala com pessoas do futebol, elas geralmente batem muito nisso. A gente vê, por exemplo, o Peglow, né, que é um garoto que jogou muito pouco no Inter, sub-17 ano passado, passou mais tempo na seleção, foi campeão mundial, voltou, tá no profissional. Poderia estar no teu time da Copinha, tinha idade para isso, inclusive. E o Praxedes, que é um garoto que também, né, talvez nem deveria estar na Copa São Paulo pela idade, estava lá, foi campeão, foi puxado pelo Cudê. O quanto o clube, ou até mesmo tu, busca conversar com esses garotos para entender e para que eles se adaptem de forma mais fácil ao profissional, porque eles estão queimando etapas, querendo ou não, né? O quanto isso é importante e o quanto isso pode dificultar uma adaptação mais rápida, né, da base para o profissional. Esses atletas não são super, tá? Top, super dotados, tá? Vou pensar assim, tá? Eu vou usar um termo. Imagine um aluno super dotado. O cara tá no 5º ano. Pô, 5º ano para ele não tem mais graça. Né? Aí ele vai pro 6º, também faz as provas, não tem mais graça. Aí ele vai pro 7º ano. Opa, 7º ano começou o desafio para mim. Então, basicamente, o que aconteceu com o Praxedes foi basicamente isso. O Pego também foi algo parecido. A 17 já estava um pouquinho, pô, não tá legal, não gera tanto desafio mais para o atleta. E aí o Pego teve essa subida, infelizmente, ano passado com a gente também, ele teve uma sequência, acho que de 2, 3 meses ali, teve uma lesão inicial, depois uma lesão final, que é numa parte que não gera, não tem relação com o treino, tá? Não tem relação nenhuma com o treinamento. E aí agora o profissional, infelizmente, teve. Pode ser que em algum momento faça falta, e às vezes faz falta em algum momento isso, mas é um cuidado automaticamente que o clube hoje está tendo em relação a ele e ao Praxedes também, em relação a ter essa sequência, a ter esse tempo. Tanto que o Praxedes está sendo otimizado no profissional maravilhosamente bem, né? Aos poucos ali. Então acho que está tudo dentro do cronograma. Mas pensa nessa questão que às vezes o 5º, 6º ano para alguns ali não tá legal, o cara já está precisando de alguma coisa a mais. E essa é a ideia nossa dentro do clube. Se o cara dá 15, 16, já tá sobrando um pouquinho, vai para 17. Fica o período 17. Pô, tá sobrando? Pô, não tem problema. Futebol não tem idade. Futebol não tem idade. Eu não preciso fazer o cara da 17 passar na 20. Não precisa. Isso aí é ideia de treinador vaidoso. Tá? Vou usar bem esse termo. Ideia de treinador vaidoso. O orgulho é meu, ele tá aqui na 17, tem que passar na 20, tem que passar na 23, tem que passar na 15. Não, cara. Se o guri tá na 17, cara, e atropelar e for pro profissional, parabéns. Parabéns pro processo. O clube tá no caminho certo, né? Então, pelo menos eu tenho essa visão e o clube hoje está tendo muito essa visão também em relação a isso.
Tá? Tu concorda com o Kudê que o Praxedes é parecido com o Lo Celso ou não? Acho que são comparações, né? As comparações são ideais, são interessantes, acho interessante fazer as comparações, tudo, mas assim, cada um tem a sua característica. Eu posso comparar o Praxedes com outro jogador, eu acho isso legal, essas questões de comparação, né? Mas assim, evidenciando muito a questão ainda do profissional, a gente não teve ainda um contato tão grande assim para entender tanto o processo. O que a gente vê é a equipe do Inter jogando assim, de uma forma que é gostosa, né? Hoje, acho para quem assiste também de ver. Então, isso está sendo, acho que, um ponto válido. Mas quem tu achas que o Praxedes é parecido? Cara, o Praxedes, assim, muitos falavam que ele era número 10, né? Ah, ele é 10, ele não é 10. Ele é um cara que joga, ele joga de 8, ele pode jogar daqui a pouco de 5, né? Mesmo alguns querendo dar um tiro na minha cabeça, mas ele pode jogar, né? Porque é um cara que joga de frente para o campo, é um cara que tem uma leitura boa de jogo. Então ele tem as características dele própria, né? Canhoto, que hoje no mercado, hoje o canhoto é muito difícil de você encontrar. E ele não é aquele cara de chegar lá dentro da área, lá, de pisar. É um cara mais de jogo posicional, mais de controle de jogo, né? Que tem uma leitura, tem um bom passe vertical. Então são características que são deles, né? Então é a característica própria dele, é diferente do pé. Pega um cara mais de pisar dentro da área, um cara que joga de lado, joga de frente, pode jogar de meia, mas é um cara que joga um pouco mais à frente. Então são características, né? Tudo que o Ganso achou que seria, né? Não sei, não Oi? perguntando, mas botando para debate até com o Bez e com o Ernest. A leitura que o Fábio trouxe é mais ou menos quando o Ganso surgiu, né? A gente achou que seria tudo isso, e não foi nem metade, né? O Praxedes é um cara que tem volume de jogo, um cara que tem intensidade, um cara que percorre distância, ele consegue percorrer. Você pegar os É dados que dele a gente percebe assim biologia, os dados dele são bons. o teu tato, né, para não querer botar uma pressão muito grande, é óbvio, né? A gente sabe disso. Sim. Mas é que eu concordo muito com o Colar, assim, ele, do jeito que se fala dele, me parece muito o Ganso no início, né? Só que, claro, tem que tomar a Deus que não se torne o Ganso de agora, né? Eu já não acredito nessa comparação com o Ganso. Eu já não vejo isso. Eu trabalhando diretamente com ele, eu já não vejo essa comparação. Eu vejo um jogador um pouco diferente em relação a isso. Essa questão do deslocamento. O que ele tem ainda que evolui ainda é os pontos de questão física, que eu acho que são naturais da idade dele mesmo, profissionais. Mas essa questão do deslocamento, taxa de trabalho, essas coisas dele, cara, são, assim, pelo menos conosco, nesse período de adaptação que ele teve na Copa São Paulo, que foi rápido, ele tem algumas coisas, assim, bem interessantes. Besto, tu estava querendo perguntar um negócio antes a gente te interrompeu. Eu vou perguntar uma outra coisa agora. Professor, há anos, e põe anos nisso, o Inter se prepara para ficar sem o Alessandro, né? Para viver sem o Alessandro. Dentre essas características que o clube procura, e com a Double Pass, com o trabalho de vocês também, essas prospecções todas, o Inter busca também um jogador que tenha características de um D'Alessandro, um cara que domine o jogo, controle o meio campo, enfim, ou isso é descartado hoje? A característica do Alessandro eu gostaria de ter a vida inteira, né? Eu acho que é um jogador que jogaria, pelo menos comigo, que eu penso no jogo de futebol, ele jogaria fácil, jogador essa classe que a gente chama. E é isso que a gente tem tentado buscar, a gente tem que buscar essa classe. Só que essa classe, muitas vezes, você não vai buscar com 16, 17, 18 anos, né? É difícil, porque esse cara já passou em vários lugares, rodou. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que a gente está tentando buscar isso muito nas menores, 10, 11, 12, 13, 14, que são as idades, assim, onde você pega os essa classe, você consegue ter os essas classes, aqueles meninos que vão criar identidade com o clube, isso é outro ponto, a identidade do clube é importante. O menino vir lá de baixo, criar, tem muitos que torcem pro Inter, o pai quer ver jogando com a camisa do Inter, então são coisas assim que a gente está com muito resgate disso, a gente está valorizando muito isso. Então, esse tipo de jogador que você falou, essa classe, ele surge. Só que cada dia está mais difícil. Eu sou realista com vocês. O futebol de 10 anos atrás, o futebol de hoje mudou muito. Hoje, os meninos estão sendo formados muito mais no futsal do que na rua. Futebol de rua. Hoje, o futsal para nós é ferramenta, para mim é ferramenta de formação. E a gente sabe que os grandes jogadores vieram do futsal, os talentosos em termos de habilidade, aplicação, Rodinha, Alessandro. Você tem vídeo dele. Eu já passei vídeo dele, futsal para os guris, entendeu? Dele jogando quando era criança, para citar alguns exemplos de aplicação técnica. Babi-fute lá da Argentina. Então, esse tipo de jogador é o que a gente chama dessa classe, né? O jogador acima da média. E essa é a busca do clube.
do jogador essa classe, mas a gente sabe que é difícil. Mas isso acho que cada dia mais tem que vir lá de trás. É lá do processo lá longitudinal. Né? Você trazer essa classe hoje na base é difícil. Hoje é difícil. O Inter tem extra classe na base hoje? A gente tem nas categorias menores bons jogadores, né? Eu não cito nomes, isso aí vocês não vão conseguir tirar de mim. Eu não gosto de citar nomes, não gosto Não, só me diz se tem ou não. Se tem ou não, tá mas bom. se tem, porque eu trabalho nas menores, assim, é um trabalho que eu elogio muito. Eu elogio muito ali. Eu sou um cara, eu gosto de acompanhar, eu vejo a 13, eu vejo a 12, eu vejo a 11. Sempre presente com os treinadores. Eu olho, eu falo, pô, esse menino aqui, ele parece, eu brinco, ele parece uma foca. Faz um monte de malabarismo com a bola, mas ele não vai virar nada, porque não aplica nada dentro do jogo. Quero! Não aplica nada dentro do jogo. Mas aí tem outro, pô, esse menino aqui é talentoso, pô, esse menino aqui guarda ele aí dentro da casinha aí, que daqui uns anos ele vai vingar. Então tem sim. Tem porque o trabalho de prospecção das menores, ele é bom. Ele é bom. A gente tem meninos que estão ao longo dos anos dentro do clube, né? Vocês sabem, o Pega é um menino que está ao longo dos anos no clube, o Pato é um menino que vem ao longo dos anos no clube, o Emerson Goleiro é um menino que está há muitos anos no clube. Então você tem meninos que vêm ao longo dos anos no clube que são bons jogadores também. E, professor, me diz assim, ó, tem uma frase que eu acho muito clássica, mas que é legal a gente conversar para tentar, tirar um pouco do melhor dela, tá? Por exemplo, quando rola uma contratação assim de um jogador que talvez... Vou pegar um cara, tá? Eu posso falar porque eu sou jornalista, não trabalho lá na base. Pega o Natanael, por exemplo, tá? Aí o Inter traz o Natanael. Daí a rede social, por exemplo, enche de tweet dizendo assim, se não tem um melhor que o Natanael, fecha a base. Tá? Como é que vocês trabalham essa questão dessa frase? E como é que vocês trabalham a questão do psicológico com o lateral, por exemplo, esquerdo, que acha ou que sabe que joga melhor que o Natanael e não é aproveitado? Acho que são situações, né? Situações diferentes. Acho que no mercado profissional o atleta vem com o perfil dentro daquilo que se acredita. A opinião da mídia, a gente tem que respeitar. Eu acho que é uma opinião que a gente respeita muito. Mas a gente internamente a gente entende todos os processos, o porquê disso, o porquê daquilo. Hoje, para nós, é muito claro as coisas. Então, a gente tem bons laterais esquerdos hoje na base. A gente tem o Eric, tem o Léo. O Eric se entende que ainda é um menino que não está pronto. Ele está agora conosco na Sub-20, está com esse retorno conosco. Então, a gente sabe disso, que tem meninos que tem o tempo certo. Esse tempo tem que ser dado. Muitas vezes vai precisar de um atleta para poder suprir as necessidades, que tenha qualidade, que a opinião pública não goste, não agrade, e que tenha. Eu acho que isso faz parte, cara, dentro do profissional. Acho que a gente que está trabalhando com base, com formação, é uma coisa que eu sempre passo para os meninos. Eu falo, cara, o principal foco teu é jogar no Inter. Só que assim, a gente sabe que vai chegar 2, 3, 4 jogadores no máximo, às vezes, de geração. 5 jogadores no máximo de geração. E aí esses outros aí vão ter espaço em outros lugares. E muitos têm espaço em outros lugares. Vocês sabem disso. Vocês sabem, tem gerações 4, 5, 6, que tem jogadores que estão em espaço em outro lugar. Então, acho que isso faz parte do processo. Outra coisa, né, que eu sempre brinco, é a criação dos ídolos da base. Isso aí é uma coisa que a gente tem hoje, eu pego muito no pé dos guris, eu pego muito essa criação de ídolos, isso atrapalha a gente muito ali dentro do processo, porque às vezes você quer equilibrar isso, passar algumas coisas, tu precisa trabalhar, tu precisa fazer isso, fazer aquilo, e às vezes se cria um ídolo com 15 anos, e normalmente quando se cria um ídolo com 15, 16 anos, cara... Eu sou prova disso, estou com 10 anos trabalhando com base. A criação do ídolo da base é 5% ou 10% que chega no profissional. Quando se cria muito esse perfil. Então, o cuidado que eu tenho quando eu estou na 20, de você se serve de cortar as asas. Corta da vida. No lugar, pé no chão, no lugar, te posiciona, olha onde você está, olha o que você precisa para chegar, senão não vai dar. E muitas vezes o guri às vezes não entende muito ali na parte inicial, porque a gente tem todo o processo fora, que é violento, que é difícil para a gente que trabalha hoje na base, informação, principalmente treinador, só que aí a gente tem que sustentar, e a direção também, a direção nos ajuda muito nisso, nos dá sustentação. Então muitas vezes eu chego, está acontecendo isso, eu vou ser rígido, eu vou ser firme, porque senão esse cara não vai vingar, não vai chegar. Então a gente tem todo respaldo. Né? Hoje a gente tem muito respaldo em relação a isso. Então por isso que talvez as coisas estão bem legais, não tem interferência, a gente constrói as coisas do jeito que a gente acredita, do jeito que o clube acredita, a gente discute as coisas, não tem nada de imposição, tem que ser. Então a gente hoje,
A gente vive um regime muito legal, assim, que não é um regime feudal, um regime mais equilibrado, com discussões, com conversas, então isso ajuda muito. E quando a gente precisa fazer alguma coisa em relação ao atleta, a gente faz, a gente toma, se tiver que afastar de jogo, a gente afasta, se tiver que tirar de treino, a gente tira, se tiver que estar com o percentual alto, tiver que deixar fora, pode ser o melhor jogador que for, vai fora. Nós estamos na base, nós estamos no profissional. Se a gente não ajustar isso aqui, a gente vai perder esse cara. A gente tem tomado muito cuidado com isso. A gente vê gerações, né? Geração 99, quem que era o cara? Geração 00, geração 01, geração 02. E às vezes o jogador que é bom ou mediano, o cara trabalha tanto, se desenvolve tanto, que daqui a pouco você vê o cara tá jogando em alto nível, aquele que era o ídolo, plum, morreu. Vocês sabem, tem vários casos disso, né? Não só aqui, mas em outros clubes também, né? O cara morre no processo. Professor, dentro do perfil da questão de trabalhar o menino para que ele chegue bem no profissional, tem muito empresário que pressiona para o cara jogar? Cara, assim, hoje eu não tenho isso. Eu não, sou um cara que eu não tenho contato tanto. A gente conhece os empresários, a gente tem isso. Isso é uma coisa que a gente, toda vez, se acontecer algum problema, a gente passa para a direção. Eu não tive problema esse ano agora que passou, nenhum com relação a isso. Eu acho que é muito do perfil também de que está na liderança, né? E eu não sou um cara muito, assim, aberto a isso com relação. A gente conhece, porque faz parte do futebol conhecer, mas hoje a gente não tem influência. Hoje eu garanto para você que tudo que a gente faz hoje dentro da base, tudo que a gente faz dentro do trabalho, tudo que a gente constrói dentro do trabalho, tudo que a gente monta de escalação não tem influência. E aí é mais um ponto positivo, porque o atleta daí que está trabalhando contigo sabe que o que você está fazendo realmente é aquilo. Então é isso, eu acho que foi isso também uma das chaves que a gente conseguiu ter sucesso com relação a essa competição. A gente foi muito claro e foi muito transparente. E esse tipo de transparente eu acho que é uma das coisas hoje que a gente está lutando muito no futebol. Eu sou um cara que brigo muito por isso. Transparência, correto, sério, tem que ser isso. Entendeu? Então hoje assim, a relação assim, essa questão que o senhor estava falando a respeito da criação do ídolo da base também tem muita contribuição a partir do empresariado, né? De chegar, por exemplo, um guri que é humilde e o empresário vai lá na família, não, mas é que o teu filho joga muito, teu filho tem que ganhar mais, teu filho tem que ter isso, tem que ter aquilo. Aí quando tu vê, os guris já estão ganhando 50, 60 mil, estão andando de carro importado, né? Estão começando a fazer sucesso com as gatinhas. É complicado, né? É complicado. É que assim, o foco às vezes acaba não sendo futebol. Acho que o principal problema hoje, quando você começa a lidar, e eu falo assim que essa transição ela começa na 15, 14 para 15, depois na 17, e da 17 para 20 é foda, porque muitos não acompanham, muitos morrem da 17 para 20. A maior parte que eu falo das mortes que tem dentro do futebol de base é da 17 para 20. A 20 é o foco, o cara não chega nem a pisar no profissional às vezes, o cara nem chega lá. E esses fatores, né, externos tem. É como tem bom jornalista, tem mau jornalista, tem bom treinador correto, treinador incorreto, tem bom empresário, tem empresário meia boca, tem empresário ruim. E aí cada um trabalha da forma que acha mais condizente, né? Tem família também, tem família que aposta que o atleta é a salvação da lavoura, aposta com 12, 13 anos e joga toda a responsabilidade em cima deles. A gente conhece casos, não é só do Internacional de fora, que o menino banca a família inteira, banca a família, o tio, a tia, o cachorro, o papagaio, o passarinho. É muita coisa, às vezes, para um menino de 15, 16 anos, né? Para gente de 15 anos, eu estou bancando 10 pessoas, 12 pessoas. Sim. Quanto isso é bom? Porque daí tem as pessoas que se aproveitam disso. Então, o foco hoje do futebol, hoje, para você, é difícil, é complicado para você colocar esse foco. E são muitos outros fatores que às vezes acabam sendo mais importantes, né? Para eles, né, naquele momento, do que propriamente o futebol, né? Infelizmente, o romantismo daquele futebol de 20, 30 anos atrás, ele acabou um pouco. Mas a gente, eu acho que como treinador, né, de formação ainda, desenvolvimento, a gente tem que prezar por isso, questão dos valores, né? Tem que sempre colocar isso, é por aqui, é por aqui, é por aqui. Se 30, 40% escutar, ótimo. A gente sabe que não é todo mundo que vai escutar. Mas se 30, 40% escutar, a gente já está no lucro aí, está num ganho muito bom. Pegando essa resposta do Fábio, a gente pega uma informação do Ernest, que o Inter perdeu talvez seus principais jogadores para a Copa São Paulo, né? Perdeu o Dudu Scheid, acho, né? E o Jonathan Flores, 2 jogadores que tu tinha, e que um até já saiu do clube agora, né? Que tinha anos de formação, acabou saindo. Queria te comentar sobre isso, né? O quanto é ruim nesse aspecto
Tu perdeu um jogador que tu vinha formando, e aí parece que na hora de tu dar o pulo final, né, o cara tá no sub-20, vai subir profissional, vai embora. Por uma questão de empresário ou uma questão de valor que poderia ser pego lá na frente se ele se tornasse profissional. Como vocês lidam no clube com essas perdas, por exemplo? Eu vou falar a minha opinião, tá? Agora, ok? Minha opinião é assim: você tem um grupo de 30 atletas. Então, você tem que tentar potencializar o máximo possível esses caras. Esses dois meninos eram caras que estavam dentro do processo, dentro do contexto, tudo. Só que, paralelo a isso, eles têm outros também. Então, quando você trabalha com formação, é aí que eu falo, se você só ficar visualizando esse, você esquecer dos outros, o Cezinha não tinha jogado, o Praxedes não tinha jogado. É um exemplo. Se eu tivesse, talvez, apostado e só ficado naquela esperança, talvez eu tivesse atrasado o processo do Praxedes. Um exemplo. Estou dando um exemplo para você. Sim. Então, como a gente trabalha com formação, a gente dá as orientações, a gente conversa, a gente fala o que é melhor ou não, e as opções, infelizmente, são do menino, da família e do empresário. Infelizmente, os guris não, o Dudu ainda está conosco ainda, o Jonathan acabou não estando, acho que faz parte, mas aí que eu falo a questão do processo, quando o processo está andando de uma forma correta, não deu com esse, tá, mas tem outro, vem outro. E é uma das coisas, assim, eu, trabalhando com base de formação, eu não me apego, eu não tenho amor, aquele amor, esse cara é meu, é bom, joga pra caramba, acho que é uma das coisas que a gente, como treinador, a gente vê muito, o cara que é apaixonado por determinado jogador, mas a gente entende que isso é um trabalho, é um processo, a gente vai tentar construir. Infelizmente, eles não foram para a Copa São Paulo, aí tem que balizar o quanto foi ruim para a carreira deles, né? Eu avalio que para a carreira deles foi ruim. Se lá na frente eles vão chegar ou não, é outros 500, não depende mais, não vai depender de nós, o Dudu ainda está conosco ainda, permanece conosco, mas aí faz parte. Eu acho que isso aí está dentro do processo do futebol. É lógico que a gente gostaria de contar com os atletas, né? Porque a gente vê algumas coisas legais neles, vê algumas coisas interessantes, mas infelizmente abriu portas para outros e aí o pessoal mais antigo fala, né? O bonde anda, né? E aí acabou dando certo mesmo assim. A gente está exatamente 48 minutos conversando, para ver como a conversa está boa, que a gente acabou não percebendo o tempo passar. Tá? Eu não sei se os guris aí querem começar também o início do fim, vamos dizer assim, mas eu queria perguntar sobre o Peglow. Tá? Ele teve essa lesão agora ali, né, que é muito mais uma questão de coluna e tal. A gente não precisa se preocupar com um problema de longa data, é uma questão pontual mesmo, porque a gente tenta colher informação, vai buscando aqui, vai buscando ali, e às vezes, ele vai voltar. O que a gente pode falar do Peglow? Eu acho que eu estou na mesma situação tua. Esses posicionamentos do profissional a gente acaba não sabendo. A gente sabe que tem todo o processo de parte de departamento médico, tudo sequencial. Então, eu não posso te dar alguma exatidão também como que está o processo. Que a partir do momento que ele está no profissional, né, automaticamente aí o processo segue sendo responsabilidade do profissional, né. Eventualmente, a gente acaba perdendo um pouco também esse contato, né. Então, eu também estou na mesma situação tua, eu também não posso precisar para você alguma informação em relação a ele. Entendi. Acho que a gente pode falar um pouquinho do título da Copa São Paulo, né? Vamos falar um pouquinho de conquista também, né? Boa. Cara, o Inter ganhou a Copa São Paulo depois de muito tempo, né? A última tinha sido em 97, 98, né? 98 a última. 98. E ganhou, cara, porque o Inter batia na trave, e o quanto é importante, eu queria que tu falasse um pouquinho da tua trajetória na conquista, né? Ganhou do Grêmio ainda, né, velho? Ganhou a final do Grêmio na Copa São Paulo. O quanto isso é importante e coloca pressão para que até o teu próprio trabalho, por exemplo, né? O cara ganhou a Copa São Paulo, né? Daqui a pouquinho já tá falando profissional, né? E o quanto é importante um título numa caminhada na base, ainda mais, talvez, posso estar errado, né? Mas o título mais importante da base, porque a competição tem TV, tem mídia, tem um monte de coisa, todo mundo acompanha. Então, como foi essa conquista da Copa São Paulo e o tamanho dela para ti, Fábio, como profissional, e para os garotos que estão... tanto é que 7 jogadores já estão no profissional hoje por conta da conquista e do processo que está sendo feito, né? Mas qual o tamanho dessa conquista e como ela foi conquistada?
Vou falar primeiro como profissional, né? Uma conquista assim é a maior da carreira, acho que de um treinador de base hoje, de nível sub-20, porque é a maior competição, né? Em termos de mídia, em termos de publicidade, em termos de propaganda. É uma competição que todo mundo está assistindo, é uma competição que todo mundo visualiza, todo mundo vê, todo mundo olha. Para mim, especialmente, ela foi assim, a história dela, a trajetória dela. Quem sabe um dia, quando eu estiver, né, no alto nível, trabalhando aí no profissional, eu posso até contar um capítulo dela, porque assim, o primeiro ponto, eu acho que foi chave disso aí, foi a questão do meu retorno ao clube, né? Eu fiquei um ano fora e acabei retornando. E aí a gente criou um processo, construiu um processo de um ano para que a gente chegasse a montar São Paulo mais fortalecido, né? E chegasse fazendo uma boa competição, como a gente fez no ano anterior. Que acho que a torcida colorada, o clube em si, merece isso pelo tamanho que o clube tem em termos de formação. E aí a gente construiu tudo, a gente teve algumas dificuldades, brasileiro sub-20 para nós foi muito difícil, a gente sempre baixamos a idade, diminuímos a questão da idade dos atletas, foi necessário, por a questão de gerações, dentro desse processo que a gente já falou e construiu. E aí a gente vai para uma Copa São Paulo, né, e a gente sabe da competição, que é uma competição muito difícil. Eu acabo indo para a Copa São Paulo e jogando na minha cidade. Eu moro sei lá, meus pais moram a gente tem a casa nossa lá, 3 quadras do estádio onde eu joguei. Então, assim, para mim foi muito gratificante, porque eu tô desde 2014 aqui no Rio Grande do Sul. Pouco eu vou para São Paulo, porque a gente trabalha muito, até em período de férias. E aí eu jogar a primeira fase na minha cidade, mais o mata-mata, para mim foi muito bom. Minha família toda acompanhou. Tinha amigos meus de infância, então foi, cara, isso aí eu acho que já foi um ponto assim, opa, alguma coisa diferente tem aí. Porque é muito difícil, imagina, 32 séries, você acabar jogando em Santa Bárbara do Oeste, né? É uma coisa assim, e Capivari, que era a nossa sede, acabou não dando certo, tivemos que viajar. Então, alguma coisa em comum tinha-se na Copa São Paulo de Juniores. E foi um processo construído, né, ao longo do ano. E aí depois, tive a oportunidade de jogar contra o Desportivo Brasil, clube ao qual eu trabalhei também, fazer uma semifinal, jogou contra o Red Bull, jogou contra o Botafogo, jogou contra o Volta Redonda, e aí a gente jogar contra o Corinthians. Quando você joga uma Copa São Paulo contra o Corinthians, você sabe que tem toda uma pressão de torcida, que o Corinthians é o time que sempre está nas finais da Copa São Paulo. E isso foi uma coisa muito gratificante. Eu acho que quem joga a Copa São Paulo, não desmerecendo os outros clubes, quer jogar contra o Corinthians. Eu acho que isso que é uma coisa gostosa. Você jogar contra o Corinthians, Arena Barueri, torcida, acho que é gratificante. E aí o outro ponto que eu acho que é chave, que é marcante, eu acho que vai ficar marcado, eu acho não só para mim como treinador, acho que para todo mundo, foi fazer uma final com o Grêmio. Demorou 51 anos para ter uma final Grenal. Eu falo que daqui 51 anos talvez não tenha outra final. Não tenha outro Grenal de Copa São Paulo. Então, graças a Deus, a gente ficou marcado positivamente, né, por uma conquista da Copa São Paulo, depois de tanto tempo, né, que o clube não tinha ela. E de conquistas também se faz a base, se faz a formação. A responsabilidade, a gente sabe que acaba aumentando, né, o currículo da gente também acaba aumentando em relação a isso, em termos pessoais. Mas aí que eu acho que está a chave do sucesso, você mudar a chave, saber que a Copa São Paulo foi um título e não ficar daqui 2, 3 anos, eu fui campeão, eu fui isso, cara, a vida de treinador não é assim, vida de treinador, daqui 3, 4 semanas a gente volta a treinar, se perder 2 jogos, mesmo que seja na base de 10 jogos, já gera toda uma insegurança, então a gente sabe como que funciona, mas é algo assim que vai ficar marcado para mim, para minha família, para minha esposa e para meus 2 filhos aqui, meu filho de 12 anos é coloradaço, tudo, virou colorado desde o período que eu vim para cá. Então é algo assim que marca muito a gente e a gente está muito feliz de estar no Internacional, de representar esse clube aqui, porque é gratificante, né? Vou fechar praticamente 4 anos, né? 2 da primeira e agora 2 da segunda passagem, o que é difícil num clube grande que nem o Inter, né? O cara ter essas oportunidades também de trabalhar. Ainda mais uma sub-20. Uma curiosidade que eu tenho, eu não sei nominalmente, mas tinha muitos garotos nessa conquista de 2020 que tomaram 5-0 do Guarani e talvez isso foi um combustível a mais, né, para essa conquista, ou não tem nada a ver? Eu acho que o Pedro estava, eu não lembro se o Eric estava, assim, eu acabei enfrentando, né, eu joguei a outra Copa São Paulo com o Figueirense, né, então e quase ganhou também, né, quase ganhou a Copa São Paulo, né, faltou pouco, eliminou Palmeiras e Flamengo, assim, faltou pouco, foi uma pena. E eu assisti, eu não lembro ao certo. Tanto para você ter uma ideia, em nenhum momento a gente tocou nesse assunto. Em nenhum momento a gente falou do outro ano.
Eu acho que o que aconteceu tem que ser apagado, serviu como, acho que tudo que e eu já tive derrota de 5 também, já perdi Grenal, em fase que não valia praticamente nada, né? As fases, graças a Deus, sempre que são fases finais ou vai para penalidade, essas coisas, graças a Deus a gente tem tido êxito, sempre. Bom. Como é geralmente na história do Grenal, né? Quando não vale nada, os caras ganham. Quando vale, ganha 8. Né? Mas é uma rivalidade que tem que ter, uma rivalidade muito sadia. A gente tem, nós profissionais, tanto falando nós, tá? Não vocês torcedores, a gente tem um relacionamento muito bom com eles, a gente ficou no mesmo hotel que eles na Copa São Paulo, a gente permaneceu uma semana ali junto, os atletas, nós, a gente chega a sentar, tomar um café, conversar, a gente tem esse contato, né? A gente é profissional também do futebol, mas tem que ter um respeito, né? A gente tem um respeito muito grande, né? São dois clubes assim que um move o outro, né? Para essa questão de rivalidade. E da base também. Isso a gente vê muito nas menores, 10, 11, 12 anos. O sonho dos meninos de 10, 11 anos, 12 anos é jogar o Grenal. Eles têm sonho de jogar. Eu sou prova disso porque eu vejo os meninos lá das menores lá, a vontade deles é jogar o Grenal. Então eu acho que isso é sadio, é válido, e eu acho que isso tem que continuar e a gente tem que alimentar de uma forma correta, né? Sem criar as rivalidades externas. Eu acho que tem que ter o respeito ali dentro do campo. E a final da Copa São Paulo, foi um jogo jogado, um jogo gostoso para quem assistiu, um jogo que teve emoção, né? Como um Grenal tem que ser, né? Tem que ter emoção. Então acho que isso a gente conseguiu levar para o torcedor colorado toda essa emoção aí dessa conquista. Agora, Fábio, a última na Copa São Paulo é que teu time era muito frio, um time que não tremeu em momento algum, um time gelado, assim, absolutamente gelado, geralmente o que não ocorre, né? Porque ainda mais é gurizada em fase de formação ainda, né? Mas não tremeu em momento algum, um time muito frio. Mas eu te perguntar o seguinte: tu falou que teu guri tá com 12, né? Ele tá jogando na base do Inter também, não? Ele bate uma bola ali, ele tá ali jogando ali. Né? E quando ele chegar em ti, como é que vai ser? Não vai chegar. Tudo que eu botar em um lugar, ele vai estar em outro. Ele brinca aqui, o último, ele fala que outra pessoa que ele quer que defenda para ele é o pai dele. Então, isso aí chega pronto, que deve receber em casa, né? Tu fez isso. Não. Cara, é interessante isso, porque eu não falo nada dessas coisas de futebol, eu não falo. Minha esposa foi atleta, jogou voleibol, tudo, né? Então, minha esposa entende muito disso, de esporte e tal, tudo. Então, essas coisas é ela que fica mais ali, eu evito, às vezes eu dou aquela subida em cima do muro para dar uma olhada, né? Mas deixa ele ali quietinho, desenvolver, ter a oportunidade, que às vezes muitos de nós, se vocês quiseram ter, às vezes os pais não tiveram a oportunidade de acompanhar os filhos. Então, deixa ele lá e, se Deus quiser, eu não vou ser treinador dele. Espero que não. Torço muito porque não seja. Legal. Fábio, eu te agradeço muito aí, cara, a oportunidade de a gente poder conversar contigo, não só do teu trabalho, mas da base como um todo. Eu acho importantíssimo. O torcedor do Inter ama o assunto base, a conversa base, né? E eu acho que a gente teve uma live aqui esclarecedora, um bate-papo esclarecedor. E fica o convite já, cara, para que daqui a alguns meses, com essa pandemia, melhorar essa questão, com um trabalho ainda mais consolidado no clube, tu possa voltar aqui para a gente conversar um pouquinho mais, com, sei lá, daqui a pouco novos títulos, novas conquistas, novos atletas, então, que você, de repente, lançou aí para o Cudê. Beleza? Beleza. Cara, é um prazer imenso participar com vocês, a gente acompanha também, né, que a gente sabe da importância das redes sociais e das atualizações em relação às informações do clube. Parabenizar pelo canal, acho que esses canais, né, em relação a falar do Inter, falar dos outros clubes também é importante também para o torcedor. E está à disposição aí, mais à frente aí, se Deus quiser e nos der novamente a oportunidade, a gente pode estar com vocês aí para poder conversar, tá? Muito obrigado aí pela oportunidade de bater esse papo com vocês aí. Beleza, muito legal. Obrigado também à assessoria, né, a assessoria de imprensa lá da base, lá, que deu essa força muito bacana a gente poder bater esse papo aí. Feito? A gente volta, então, aí no próximo Vozes do Gigante Entrevista, beleza? Valeu, um abração aí para todo mundo. Tchau, tchau.